Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Quantos encontraram, digam amém. Vamos então à palavra que diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi. Diga comigo, aprendi. Ele diz, aprendeu o quê? Ele diz, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou contar de 1 até 3 e quando eu falar já, você vai citar esse versículo poderoso que muitos de nós utilizamos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1, 2, 3 e já. Abra a boca e fale. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai amado e bendito, no nome de Jesus, pedimos mais uma vez tua misericórdia, tua graça e o teu favor. Nos abençoa, Deus amado, fazendo com que possamos compreender a sua palavra. Nos abençoa fazendo com que a sua palavra ela gere em nós transformação, mudança. Em o nome de Jesus, eu peço que o Senhor use a minha vida e faça com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos. Nós oramos como igreja, se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos chama-se Como agir na hora da pressão. Como agir nos momentos de pressão. Quando o apóstolo Paulo ele fez essa declaração conhecida por todos nós no meio cristão e até mesmo no meio não cristão conhecem essa declaração. O apóstolo Paulo faz essa declaração: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fez essa declaração em um contexto de pressões e de dificuldades. Se você analisar os versículos que antecedem essa declaração, o apóstolo Paulo ele estava dizendo sobre todas as situações que ele sabia enfrentar. Ele sabia enfrentar momento de fartura e ele sabia enfrentar momento de escassez. Ele sabia enfrentar momento de ter muito e ele sabia enfrentar momento de ter pouco. Ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que ele viveu sempre se fortalecendo em Deus nos momentos de pressão. E olha que quando ele faz uma declaração como essa, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele de fato estava querendo dizer que ele podia enfrentar qualquer momento de pressão e enfrentar isso bem. Era por isso que ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, procurando algumas situações que o apóstolo Paulo enfrentou no meio da sua caminhada, no meio da sua jornada, eu encontrei um texto em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz o seguinte: olha só o que diz. São eles hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu sou. São ministros de Cristo? Eu sou ainda mais. Sou tudo isso em trabalhos, muito mais em açoites, muito mais do que eles enfrentando prisões, muito mais enfrentando perigo de morte. Muitas vezes eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes eu fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado.
3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite e um dia eu passei no abismo. Em viagens que eu enfrentei, muitas vezes, em perigos de rios, muitas vezes, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Olha, em trabalhos e em fadiga e em vigílias estive muitas vezes, em fome e sede muitas vezes, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez, e tudo isso eu enfrentei, ainda tendo o cuidado de todas as igrejas. Diga comigo, uau! Irmãos, o cara enfrentou, foi muita pressão, foram muitas situações que ele enfrentou, e por isso ele pode declarar com propriedade, ele pode afirmar essa palavra que muitos nós utilizamos e às vezes ela não funciona na nossa vida. Ele faz essa declaração: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele, quando enfrentava pressão, ele sabia como proceder na hora da pressão. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você é: quem é você na hora da pressão? Como você age nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos onde você está enfrentando pressões? E talvez sejam pressões de todos os lados, em todas as circunstâncias, pressões. Quem é você na hora das pressões? Irmãos, eu aprendi algo com Deus a respeito de pressões. É na hora da pressão que nós manifestamos quem realmente nós somos. É na hora da pressão que nós manifestamos o que realmente está dentro de nós. Você sabe, eu não sou quem eu digo que eu sou o que eu manifesto na hora da pressão. É na hora da pressão que é revelado o nosso verdadeiro eu. É na hora da pressão que é revelado o nosso verdadeiro caráter. É na hora da pressão que vai vir para o lado de fora aquilo que eu tenho do lado de dentro. É só na hora da pressão. Eu já contei aqui a ilustração que se você pegar uma laranja e espremer essa laranja, botar essa laranja debaixo de um espremedor, quando você bota, o que vai sair? O caldo, o suco. Porque dentro da laranja já tem aquele caldo. É só espremeu e saiu o que está dentro dela. Agora, na hora que você está debaixo de pressão e é espremido, o que sai de dentro de você? Na hora que você passa por pressões, o que as pessoas veem sair da sua vida, sair da tua boca, sair das suas atitudes? O que acontece quando você está debaixo de pressão? Porque é ali que manifesta quem verdadeiramente nós somos. Existe um texto em 1 Coríntios, capítulo 3, do 12 a 15, que fala que nós vamos ter um momento da nossa vida onde Deus vai provar as nossas obras. E sabe como é que Deus vai provar as nossas obras? Debaixo de pressão. Diz lá em 1 Coríntios que Deus vai provar as nossas obras debaixo do fogo. E quando Ele provar debaixo desse fogo, debaixo dessa pressão, aí nós vamos mostrar se nós somos ouro, prata, pedra preciosa, ou se nós somos madeira, falha e feno.
Na hora que vem a pressão do fogo, aí eu manifesto se eu sou algo inabalável e forte como ouro, prata e pedra preciosa, ou se eu sou algo que sou desfeito facilmente como feno, palha e madeira. Quem é você na hora da pressão? Eu vejo que Deus permite nós passarmos pressão, para que seja externado aquilo que nós realmente temos sido, e aí então Ele possa operar um tratamento, se assim nós permitirmos. Eu tive avaliando algumas pessoas na Bíblia que elas passaram por um grande problema de pressão, e elas, na hora da pressão, elas mostraram ser reprovadas. Na hora da pressão, elas mostraram ser madeira, feno e palha, e foram reprovadas. Veio a pressão e elas não foram aprovadas. E existem vários e diversos tipos de pressão que nós passamos, como por exemplo, eu tive avaliando a questão de Adão e Eva. Adão e Eva, eles passaram por uma pressão emocional. Essa pressão emocional, ela veio através de coisas que o diabo foi falando ali na cabeça da Eva. O diabo foi lançando uma pressão na cabeça da Eva, lançando sobre a cabeça dela dúvida com relação a um mandamento que Deus havia dado. E aí o diabo começou a falar na cabeça da Eva: olha, Deus não disse nada disso, Deus não está querendo que vocês conheçam. E aquilo ficou martelando na cabeça da Eva, martelando, e veio uma pressão emocional. E na hora da pressão emocional, ao invés de ela mostrar ser ouro, prata e pedra preciosa, ela não mostrou, ela não permaneceu firme e inabalável, mas na hora da pressão ela fez a atitude errada, ela fez o que não era para fazer. Quantas pessoas que estão sendo pressionadas emocionalmente pelo diabo? O diabo fala, ele tenta, o diabo ele não consegue direcionar e atingir o seu coração, mas ele atinge a sua mente. Se ele ganha a tua mente na pressão, automaticamente o seu coração ele é contaminado com as setas que ele atingiu na mente. Então são situações onde as pessoas nessa pressão emocional, elas acabam cedendo aquilo que o diabo quer que elas façam de errado. Eu vejo que o diabo, da mesma maneira que lançou a pressão emocional sobre a mente de Eva para ela ser desobediente a Deus, também tem lançado na mente de muitas pessoas que estão acabando desobedecendo. E aí acabam desobedecendo e dizem bem assim: desobedeceu, e fala: não tem nada a ver isso daí, olha, isso daqui todo mundo faz isso. E aí ele lançou essa pressão, você colocou todo mundo faz, isso não tem nada a ver. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer também. Se Deus falou para você para não se meter nisso, não se meta nisso, é errado, sai fora disso. O que nós não podemos é ceder a essa pressão emocional. Então que a pressão emocional que o diabo lançou sobre Eva, acabou Eva lançando uma pressão emocional sobre o seu esposo Adão, e ele também embarcou na história. Na hora que vem a pressão emocional sobre nós, não podemos tomar atitudes erradas, gente. Na hora da pressão emocional, nós não podemos fazer coisas erradas que irão nos prejudicar ainda mais. Precisamos permanecer firme e inabalável. Segunda pessoa que Deus me fez avaliar como alguém que sofreu a pressão e não teve boa atitude na hora da pressão foi Sansão. Sansão foi um homem separado por Deus desde o ventre da sua mãe.
Sansão foi separado por Deus para ser um homem, para ser um nazireu de Deus, um homem separado, consagrado, um homem santo. E aí Deus queria usar poderosamente a vida de Sansão para ele ser um instrumento de bênção na nação de Israel. Só que Sansão sofreu uma pressão que muitos de nós sofremos, a pressão pelas coisas do mundo e pelas coisas carnais. A pressão ela veio sobre Sansão, e Sansão, apesar de ser escolhido por Deus e ser separado por Deus, Sansão não conseguia aguentar a pressão dele se envolver com coisas mundanas. Sansão não conseguia aguentar a pressão que vinha na cabeça dele se envolver com as coisas carnais. A Dalila, que foi o auge da queda de Sansão, ela veio por 3 vezes lançando pressão na cabeça de Sansão. Você não vai contar para mim o seu segredo? Ô meu bem querido, você não vai. E ele acabou porque ele foi sempre cedendo à pressão das coisas da carne. Ele foi perdendo a sua vida e acabou que morreu. Eu vejo que Sansão tinha tudo para poder ser um grande instrumento de Deus sem precisar perder a vida da maneira que ele perdeu. Mas o problema é que Sansão ele não aguentou a pressão pelas coisas do mundo. E eu tive analisando, querido, que Sansão, ele não aguentou a pressão de Dalila, porque lá no início ele poderia já, quando a carne dele sentiu vontade de se misturar com alguém de outro povo que Deus não havia permitido, se ele ali se mantém firme, ele conseguiria vencer as outras pressões. O problema, querido, é quando nós não conseguimos vencer as pressões pequenas que nos impulsionam para fazer coisas mundanas, coisas da carne. Se eu não conseguir vencer as pequenas, essas coisas pequenas elas vão crescer e elas podem arruinar com a nossa vida, gente. Você quer ver uma coisa aparentemente pequena, que se você não vencer pode arruinar na sua vida? Música mundana. Tem gente que acha que música não tem nada a ver, pastor, vou ficar usando. E aí a música mundana, ela é uma porta aberta para você ir fazer outra coisa errada. É uma coisa aparentemente pequena que vai levar você a cometer um erro grande. Você quer ver uma coisa que é triste mais? É certos programas de televisão e certas novelas que você fica vendo aquilo. Nossa, pastor, isso não tem nada a ver. São coisas pequenas que, se você não vencer essas coisas pequenas, daqui a pouquinho você está com a sua vida correndo risco por coisas grandes. Então é preciso eu vencer essa pressão pelas coisas da carne. Posso dizer uma coisa para você, querido? Eu tenho carne e tenho osso igual a você, como arroz e feijão igual a você, vou no banheiro e também passo por essas pressões. O que nós precisamos é tomar uma decisão de dizer: eu sou ouro, prata e pedra preciosa, eu não vou cair, eu vou suportar as pressões pelas coisas da carne. Precisamos decidir: eu vou suportar e eu não vou deixar isso me vencer. Porque se você não conseguir vencer isso que está pequeno, isso vai crescer e vai destruir você. Então vence agora que é pequeno. Uma das coisas mais malignas que o diabo coloca sobre a vida das pessoas que sofrem pressão da carne e pressão mundana, é tipo você, de repente não conseguiu vencer uma coisa aqui pequena, e aí o diabo fala: tá vendo, você é fraco, você não consegue não. Aí o cara: eu não consigo, eu vou me entregar a tudo mesmo, sai fazendo tudo que é errado. Mentira do diabo, você consegue, você errou, levanta a cabeça e Deus vai agora, se você quiser, te ajudar a você nunca mais cair nesse problema. Pressão. Eu não posso ser vencido pela pressão das coisas do mundo. Terceiro tipo de pressão, e eu tive de personagem que enfrentou pressão e passou problema, foi o filho pródigo. Eu tive avaliando que o filho pródigo, ele pode ter
sofrido uma pressão de problema familiar e uma pressão de problema financeiro. Por que problema familiar? Quando o filho pródigo pede para voltar para a casa do pai, o irmão dele fica muito chateado com o pai. Então é bem possível, a Bíblia não diz, mas é bem possível que o filho pode ter saído de casa, pediu para o pai para sair de casa, porque ele tinha problema de relacionamento com seu irmão. E aí eu vejo que, analisando esse texto, muitas pessoas, elas, por causa de problemas que elas estão enfrentando dentro de casa, dentro da sua família, por causa de pressão na família, elas estão tendo a mesma atitude errada do filho pródigo, chutando o balde e largando tudo. São pessoas que estão passando pressão dentro de casa, firme, esperando o escape de Deus, o livramento de Deus. Elas querem fazer igual o filho pródigo, elas querem largar tudo e sumir. É gente que está passando pressão no casamento e está dizendo: eu vou separar, eu quero divórcio, chega. E aí na hora da pressão está tendo atitude errada de querer sumir. É gente que está debaixo de pressão dentro da família e quer largar tudo. É gente que está passando pressão no meio do ministério, pressão na igreja, e aí por causa da pressão, eu vou largar tudo, eu quero sair, eu quero sumir, eu não quero ver ninguém. Na hora da pressão manifesta quem você é. Na hora da pressão manifesta o que nós temos dentro do nosso coração. Então eu não posso ter a atitude errada como o filho pródigo ele teve. Uma outra coisa que eu tive imaginando é que o filho pródigo, ele passou por pressão também financeira, além de pressão familiar, pressão financeira. Por que que eu imaginei isso? Porque ele virou para o pai e falou: pai, eu quero o dinheiro que o senhor tem de herança para mim, me dá esse dinheiro. É bem possível que o filho pródigo falou assim: chega de ficar dependente de papai, eu quero o que é meu, eu quero meu dinheiro, eu vou pegar e agora eu gasto do jeito que eu quiser e eu não quero ficar dependente de ninguém. E aí por causa de uma pressão financeira, ele acaba tendo uma atitude errada de antecipar a herança com o pai, e isso vem arruinar e arrebentar com a vida dele. Quantas pessoas que em função de problemas financeiros, ela está passando pressão financeira, e aí ao invés de suportar a pressão como ouro, prata e pedra preciosa, ela não suporta a pressão e acaba tendo atitude errada e fazendo coisas que vão atrapalhar você ainda mais. Pessoas que debaixo da pressão financeira, elas saem se metendo em agiota e vai pegar dinheiro emprestado com agiota, e você está amarrando a sua vida na vida de alguém, e você está cometendo erro. É gente que em função da pressão e do problema financeiro, ela está botando a mão em dinheiro ilícito, ela está botando a mão em dinheiro sujo, ela está entrando em coisa que é errada. A pressão financeira, ela manifesta o que está dentro do nosso coração. É na hora da pressão, gente, que nós manifestamos quem realmente nós somos. E eu não posso, por causa da pressão financeira, sair fazendo coisa errada. Eu não posso, por causa da pressão na família, sair fazendo besteira. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Eu estou cansado de ver gente que no momento da pressão teve atitude errada e atrapalhou a sua vida mais ainda, e lá na frente depois vai falar: por que que eu fui fazer aquilo? Você está tendo a chance de ouvir Deus falar com você nesse momento, dizer: na hora da pressão foge de coisa errada, na hora da pressão para de ficar falando besteira, que você vai sair da tua casa. Sabe, eu tive vendo algumas pessoas, personagens da Bíblia, que no momento da pressão, eles tiveram a atitude certa. Esses provaram ser ouro, prata e pedra preciosa. E são esses exemplos que nós temos que seguir. Eu tive avaliando o exemplo de José, filho de Jacó.
José, ele passou por grandes pressões, passou por pressão dentro da sua família, passou por pressão dentro do seu trabalho, onde ele trabalhava, ele passou por pressão no seu relacionamento com amigos, mas em nenhum momento dessas pressões José teve atitude errada, ele teve atitude certa. O primeiro problema que José enfrenta foi dentro da sua própria casa, problema com seus irmãos, problema de inveja. Os irmãos começaram a invejar ele, aí venderam ele como escravo, queriam matar, depois venderam. E aí José, ele não permitiu que aquele problema que ele tinha dentro da sua casa fizesse ele ter a atitude errada de ficar com o coração amargurado e vingativo com seus irmãos. A prova disso é que quando José, ele depois de ser escravo, ele chega a governador de todo o Egito, a primeira coisa que o José manda fazer é: traz a minha família de volta. E quando traz a família dele de volta, ele senta na mesa com tudo, e ele abençoa, e ele dá para os irmãos, e ele reconcilia. Ele mostrou ser alguém que não teve atitude errada na hora da pressão, ele queria a sua família perto dele. Na hora da pressão, José, ele mostrou ter um coração quebrantado, um coração correto, um coração íntegro. E foi exatamente por isso que Deus pega José e faz ele sair de escravo e chegar governador do Egito. Na hora da pressão, Deus vai nos avaliar se nós estamos preparados para a promoção. Na hora da pressão, Deus passa o raio-x no nosso coração para ver o que nós estamos aqui dentro. Quando José passa pela pressão no seu trabalho, pensa comigo, José está lá dando o seu melhor na casa de Potifar, trabalhando, e tudo que José botava a mão, Potifar prosperava, tudo que José botava a mão dava certo, e o cara fazia, e a casa de Potifar prosperava, e ele fazia o melhor para o seu patrão. E chega uma hora em que a mulher de Potifar seduz a José, tenta deitar com José, e José, sendo fiel a Deus e fiel ao seu patrão, fala para a mulher de Potifar: não senhora, não vou deitar não. E ele sai correndo, a Bíblia diz que ele sai correndo. E aí, depois de toda essa fidelidade, de toda essa lealdade, ele vem passar pela pressão de ser acusado injustamente. Ele vem passar pela pressão de perder o emprego e ainda ser lançado dentro de um cárcere injustamente. E aí o que José, ele poderia, se ele tem atitude errada, se ele é palha, madeira e feno, ele iria esbravejar, ele iria falar para Potifar, mas não, José continuou ali firme, com o coração quebrantado, inabalável. A pressão que ele passou de ser acusado injustamente, de talvez ser injustiçado, essa pressão não fez ele manifestar atitude ruim no seu caráter. Talvez você está passando pressão dentro do seu trabalho, você está passando pressão no ministério, e é nesse momento da pressão que Deus quer testar seu caráter, a sua integridade, a sua firmeza. É nessa hora, é nessa hora da pressão. José passou por sérios problemas com os seus amigos, combinou com eles: eu vou ajudar vocês aqui na prisão, quando vocês chegarem lá em Faraó, lembra de mim. Os amigos nada, e ele ficou mofando na cadeia, pressão. Nossa, eu faço bem, ajudo a todo mundo, e eu faço bem, e nada vem de volta. Você está no momento da pressão, e Deus está testando se você está fazendo bem porque você quer agradar os outros, ou você está fazendo bem porque simplesmente você quer agradecer a Deus. Nossa, eu faço o que é certo, e olha, ninguém lembra de mim. Você está fazendo o que é certo porque você ama a Deus, ou você está fazendo o que é certo porque você quer que os outros vejam? É na hora da pressão que Deus quer testar a nossa firmeza. Outros personagens que Deus me fez lembrar que passaram por momentos de grande pressão: Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Passaram eles pela grande pressão de permanecer fiel a Deus, porque o que o rei queria era que eles se dobrassem igual a todo mundo estava se dobrando. Na hora que tocasse a música, todo mundo tinha que se dobrar perante a estátua de ouro que o rei havia feito. E quando alguém falou que Sadraque, Mesaque e Abidnego não ia se dobrar, o rei falou para eles: olha, se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Pressão. Se vocês não forem fiéis ao que o rei está falando, vocês vão entrar na fornalha, vão passar pressão. E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego falam com todo respeito para o rei: olha, seu rei, o senhor é muito legal, mas eu vou dizer para o senhor, nós não vamos nos dobrar à sua imagem, porque nós só nos dobramos diante de o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Só dobramos diante dele, é só diante dele que nós dobramos. Falou: olha, manda aumentar a fornalha 7 vezes mais, se não se dobrar 7 vezes mais. E eles falam para o rei: olha só, seu rei, pode aumentar 7 vezes mais, porque nós não vamos dobrar diante da sua estátua, e nós vamos ser lançados lá na fornalha assim. Se Deus quiser livrar a gente, glória a Deus. Se Deus não livrar também, Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Gente, nós vamos passar por pressão aonde Deus, Ele quer testar a nossa fidelidade e nossa lealdade a Ele quando chegamos a alto nível igual a esse. Será que se a nossa vida for colocada a risco da maneira como a deles foi colocada, nós vamos falar: não adianta que eu não vou fazer coisa errada, eu vou ser fiel a Deus. Não adianta eu dizer que sou fiel a Deus, eu vou provar a minha fidelidade a Deus é na hora da pressão. Eu não vou me encurvar a nada que seja contrário à vontade de Deus. Eu não vou deixar nenhum medo vencer, não vou me curvar, porque eu só vou servir e obedecer a Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego eles entraram na fornalha, eles provaram lá dentro daquela fornalha de fogo que eles não eram palha, madeira e nem feno. Quando eles entraram na fornalha, eles provaram que eles eram ouro, prata ou pedra preciosa. Porque lá dentro da fornalha disseram os soldados do rei: olha, seu rei, aqueles 3 que nós lançamos lá dentro, nós estamos vendo eles lá, e olha, não aconteceu nada a eles. Aliás, nós não estamos vendo só 3 não, nós estamos vendo 3 e mais um, que ele é aparente ao Filho dos deuses. Aleluia. E aí os soldados olham: e por que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá dentro da fornalha e não queimaram nada, nem um fio de cabelo deles? Porque eles eram ouro, prata ou pedra preciosa. Na hora da fornalha, meu irmão, o que vai acontecer conosco se tivermos de ser lançados na pressão? O que nós vamos mostrar ser? Terceiro personagem que Deus me fez enxergar que teve boa atitude em momentos de pressão. Todos nós conhecemos a história poderosa, impressionante de Jó. Jó passou por pressões aonde ele perdeu seus filhos, aonde ele perdeu dinheiro, aonde ele perdeu a sua saúde, e ainda teve que enfrentar a acusação da sua esposa e a acusação de seus amigos, apontando o dedo para ele, acusando que ele tinha feito coisa errada, e por causa disso que ele estava sofrendo aquilo tudo. Você imagina a pressão que Jó ele sofreu, a pressão que veio sobre ele. Só que Jó é um grande exemplo de homem que, quando vem a pressão, ele consegue suportar. Jó, ele já poderia declarar aquilo que o apóstolo Paulo declarou lá na frente em Filipenses. Jó é o tipo do cara que poderia declarar com propriedade: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele podia declarar isso, porque o cara passou por pressão e ele permaneceu firme. Veja só o que diz
Jó capítulo 2, versículo de número 10, a esposa de Jó, ela pega e ela começa a catucar a Jó e fala assim: tá vendo, a gente está pagando esse preço todo, faz uma coisa, amaldiçoa logo esse Deus e morre, amaldiçoa. E aí Jó faz uma declaração no final do versículo poderosa. Jó diz, aqui o texto diz, Jó capítulo 2, versículo 9: com tudo isso que aconteceu, Jó não pecou com os seus lábios. Com tudo isso que aconteceu, Jó, ele não pecou com seus lábios. Na hora da pressão, o que é que está saindo dos seus lábios, irmão? Na hora da pressão, minha irmã, o que é que está saindo dos seus lábios? O que é que você anda dizendo dentro lá da tua casa na hora da pressão? O que você anda dizendo lá no meio do seu trabalho na hora da pressão? O que você fala com as pessoas na hora da pressão? Você está pecando com seus lábios, só falando murmuração, reclamando das coisas, atraindo mais coisas ruins para a sua vida ainda. O exemplo aqui de Jó é que ele não pecou com seus lábios. Eu vou dar uma dica para você que quer sair do momento da pressão. Quantos querem sair da pressão? Diga aleluia. Diga ô glória. A dica para você é: não peque com seus lábios. Pare de ficar reclamando. Não peque com seus lábios. Para de ficar murmurando. No meio da pressão, você precisa fazer igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, dizer: olha aqui, eu estou no meio da pressão, se Deus quiser me livrar, me livra, se Ele não quiser, Ele é Deus, a minha vida vai adorar a Deus. Em momento de fartura, eu adoro a Deus. Em momento de escassez, eu adoro a Deus. Eu estou com muito, eu adoro a Deus. Eu estou com pouco, eu adoro a Deus. Eu tenho amigo, eu adoro a Deus. E eu não tenho, eu adoro a Deus. Não importa o que eu passar, os meus lábios vão adorar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não importa o que eu enfrente, eu preciso adorar a Deus. Eu vejo uma declaração muito poderosa que Jó ele faz, ele usa os seus lábios para isso, e nós precisamos fazer mais isso, gente. Jó capítulo 19, capítulo 23, versículo 10 e 11, olha o que Jó diz: Deus conhece o caminho por onde eu ando. Se Ele me puser à prova, eu aparecerei como o ouro. Olha o que o cara diz: nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Eu guardei o seu caminho e não me desviei dele. Olha o que Jó ele está falando, gente, que se Deus colocar ele à prova, ele vai parecer como o quê? Como ouro. Pode vir a prova, mas eu sou ouro. Pode vir o fogo e eu não mudo o que eu sou. Ouro é ouro, com fogo, sem fogo, com muito fogo, aumentando a pressão do fogo. Ouro é ouro em qualquer momento. Nós precisamos ser ouro. Se Ele me puser à prova, eu serei como ouro. E aí ser como ouro, ele diz: nas suas pisadas os meus pés eles se firmaram. Eu guardei o seu caminho e não me desviei dele. Sabe o que Jó está falando? Eu sou ouro, sabe por quê? No meio de toda essa pressão, os meus pés se firmam nele. No meio de toda a pressão, eu consegui guardar o caminho e não me desviei. Na hora da pressão, eu preciso firmar os meus pés mais ainda em Deus. Na hora da pressão eu não posso me desviar do caminho. O problema é que tem gente que na hora da pressão abre a boca, faz tudo errado. Tem gente que na hora da pressão faz tudo errado. Abre a boca para murmurar, abre a boca para reclamar, e no meio da murmuração ainda fala: quer saber de uma coisa? Minha vontade é chutar o balde, eu vou largar tudo. Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de servir a Deus, eu não quero mais nada, eu vou largar, minha vontade é sumir. Aí faz tudo errado, abre a boca para falar errado, toma atitude errado, não firma seus pés em Deus. Meu Jesus amado, olha outra declaração poderosa que Jó ele faz.
Jó capítulo 19, versículo 25 e 26, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor ele vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo em minha carne, eu verei a Deus. Aleluia. No meio da pressão ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e eu posso passar pela pressão que for, mas eu ainda vou ver a glória de Deus se manifestando. É isso que Jó fala. E nós precisamos fazer declarações desse tipo. Quando alguém vier a falar: nossa, você está passando essa luta toda, essa pressão, e às vezes vem enviado mesmo para o inimigo para você abrir a sua boca e falar. Você tem que falar assim: não, querido, eu estou passando umas situações difíceis, mas eu sei que Deus é comigo, Ele é o meu Redentor, Ele é o Deus que cuida de mim, Ele logo logo está me dando vitória. Aleluia. O outro personagem que Deus me fez ver boas atitudes na hora da pressão, o nome dele foi Estevão. Atos capítulo 6 conta a história de Estevão. Estevão, ele passou pela pressão de receber pedrada das pessoas por estar fazendo a coisa certa. Eu imagino que nada é mais doloroso do que você receber pedrada por estar fazendo a coisa certa. E foi o que aconteceu com Estevão. Estevão, ele foi o primeiro mártir da Bíblia. Estevão passou pela pressão de morrer, sendo apedrejado pelas pessoas, mas ele não teve atitude errada. Estevão estava pregando para os judeus, querendo ensinar para eles a respeito do caminho da salvação, falar da salvação em Cristo Jesus, queria ensinar para eles para que as escamas dos olhos caíssem, falar sobre arrependimento. E quando Estevão estava preocupado com a vida deles, querendo ensinar, eles se enraiveceram, se enfureceram e começaram a tacar pedra em Estevão. Com tanta raiva começaram a atacar pedra, Estevão, atacar pedra. Só, meu irmão, que é na hora que nós estamos recebendo pedrada, que é uma hora de pressão, é que nós revelamos o nosso caráter e quem nós somos em Deus. Na hora que Estevão está recebendo pedrada e todo mundo tacando pedrada por ele ter feito coisa certa, sabe o que a Bíblia diz? Que Estevão, ele fixou os seus olhos em Deus. Estevão, enquanto todo mundo estava apedrejando, Estevão está olhando para o alto, e olhando para o alto ele está falando: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. E diz a Bíblia que quando Estevão ele está olhando para o alto, diz que viram então, ele viu o Filho do Homem de pé, o Filho de Deus de pé. É a primeira vez que diz na Bíblia que Deus, que Jesus se levantou do seu trono para olhar para alguma coisa aqui na terra. Foi quando ele viu a atitude nobre de Estevão na hora da pressão. Na hora da pressão, das pedradas, o que é que sai do nosso coração? O que é que sai da nossa boca? Revide, gente. O que é que sai dos nossos lábios? Revide para as pessoas. Cheguei à conclusão de uma coisa, e não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Não tem como você fazer a obra de Deus sem receber pedrada, não tem como. Quer fazer a obra de Deus, vai receber pedrada. Pode estar preparado para receber pedrada, filho. Não tem como dizer: eu vou fazer a obra de Deus e não vou ter. Vai receber pedrada. Agora, na hora da pedrada, é a hora que Deus quer revelar o que está dentro de nós. É na hora da pedrada que Deus quer saber se nós vamos olhar para o alto ou se nós vamos olhar para a terra. É na hora da pedrada que Deus quer saber se nós vamos olhar e falar: Deus tenha misericórdia deles, ou nós vamos pegar a pedra e começar a revidar também, tacando pedra e entrando em guerra com eles. Na hora da pedrada, Deus quer saber se eu olho para o alto ou se eu olho para baixo. O problema é que no momento da pressão, quando nós tomamos pedrada,
Nós, ao invés de olharmos para Deus, nós começamos a olhar para o homem. E começamos a murmurar, e começamos a querer acusar, e começamos a querer a revidar um monte de coisa. Não convém que seja assim, queridos. Na hora da pedrada, Deus quer que nós tenhamos a atitude de Estevão. E olha, eu falei aqui pela manhã, e eu vou dizer aqui também agora à noite, lá no seu trabalho, lá onde você trabalha, você pode estar recebendo um monte de pedrada, um monte de gente querendo, você está fazendo o que é certo e um monte de gente dando pedrada. E eu vou dizer para você, no nome de Jesus, não revide as pedradas. Você é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tem algo diferente dentro de você. Não revide pedrada, confia, a sua confiança está em Deus. A sua confiança não está no homem, não está nas coisas dessa terra, a sua confiança está em Deus. Tem gente tacando pedrada em você, olhe para o alto, simplesmente olhe para o alto. Eu aprendi algo muito sério que quero compartilhar com você. A Bíblia diz que aonde entra a ira do homem, não opera a justiça de Deus. Isso quer dizer que quando você estiver passando por pressão, se você deixar a sua ira, falar, não, eu vou lá resolver isso daí, porque eu vou quebrar tudo, porque eu não aceito, e comigo eu não tenho papa na língua. Você conhece alguém assim? Não fala nada, só diga, ai. Porque eu não tenho papa na língua, e comigo... Querido, você está sozinho nessa batalha, tá? Na hora da pressão... Porque a Bíblia diz que aonde entra a ira do homem não opera a justiça de Deus. Continua batalhando com a tua força. Agora, se você quer tomar uma atitude nobre, na hora que vier a afronta, você diz, isso não é comigo, isso é com Deus. Eu não faço, você não vai fazer nada. Não, eu não faço nada, é com Deus. Porque se eu fizer, Deus não faz nada. Então, aonde entra a ira do homem, não opera a justiça de Deus. Deixa Deus tomar conta de todas as coisas. Na hora da pedrada, vai ser revelado o que está dentro de nós. Muitas pessoas não conseguem vencer no momento de pedrada, porque elas são atingidas na sua própria carne. É falar, eu não aceito isso aí não. Nós podemos decidir que somos diferentes em Deus. Eu quero convidar você para se colocar de pé.